Não faz sentido eles correrem risco com o dólar, que é bem volátil. Aí você começa a olhar para a dívida, começa a olhar para os bancos centrais que estão simplesmente se desfazendo de dólares. Eles veem risco. E, infelizmente, a realidade é que percepção vira realidade, principalmente quando se trata de finanças. Então é isso que eles têm feito. Tem um motivo para o ouro representar agora 27% das reservas mundiais. Eles não confiam mais no dólar. No passado, quando as coisas ficavam difíceis, era pro dólar que todo mundo corria, porque era moeda segura, era garantida. Ninguém ia mexer com o sistema SWIFT, o sistema bancário que os Estados Unidos agora transformaram em arma. Bem-vindos ao World Affairs in Context. Pessoal, eu sou a Lena Petrova. Hoje eu tenho o prazer de receber o Einar Tangen. O Einar é pesquisador sênior no Centro para Inovação em Governança Internacional e no Instituto Taihe, além de ser um comentarista político muito ativo, com foco no papel em transformação da China na governança global. O Einar também mantém um Substack excelente, um dos meus favoritos, chamado Asia Narratives, que eu recomendo muito e vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Einar, seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigada por participar. Lena, é sempre um prazer. É sempre um prazer ter você aqui. Outro dia eu me deparei com o seu artigo no Substack, intitulado A Internacionalização Estratégica do Yuan pela China, e pensei, eu preciso conversar com você e entender melhor esse assunto. No artigo você argumenta que a China não está tentando derrubar o sistema do dólar, mas sim construir uma alternativa a ele. Parece que o país mudou de forma profunda. Deixou de apenas reagir às sanções dos Estados Unidos e passou a redesenhar ativamente o sistema financeiro global. E eu acho que isso é um marco realmente fascinante. Por que você acha que tantos analistas ocidentais continuam interpretando essa mudança como uma tentativa de substituir o dólar americano em vez de criar uma alternativa? Olha, isso tem muito a ver com a psicologia das pessoas, sabe? Tem muita gente que eu conheço que olha para o mundo e pensa, o mundo é um lugar horrível, e para sobreviver, eu preciso ser mais horrível do que todo mundo. E esse mesmo tipo de pessoa sempre parte do princípio de que o outro lado age por malícia, que vão fazer comigo o que eu pretendo fazer com eles. Só que eu vou fazer primeiro. Então, quando vem alguém crescendo, automaticamente pensam, o que eu faria no lugar deles? E a resposta é, eu tentaria dominar. Muita gente assim, se você conversar, vai dizer, claro, a China está atrás disso. Mas por quê? Por que eles estariam atrás disso? Por que eles iriam querer substituir o dólar? E aí eles dizem, é porque querem estar no topo. Mas, na verdade, o dólar não tem sido a bênção que muita gente imagina. Existe um motivo para a gente ter 40 trilhões de dólares em dívida. E esse motivo é a tentação do dinheiro fácil. E por que os Estados Unidos foram esvaziados por dentro? Em parte porque a classe profissional tomou o lugar dos donos, e essas pessoas não tinham nenhuma ligação real com as comunidades onde as fábricas estavam. Eles eram recompensados se mostrassem ganhos de curto prazo. Então, se uma fábrica dava lucro, mas dava para lucrar mais, transferindo a produção para fora, era isso que faziam. Esse é um ponto. O outro é que a força do dólar acabou tornando os Estados Unidos cada vez menos competitivos. Então, existia esse desejo de ter dinheiro barato, e para isso, acabaram sacrificando duas partes. Infelizmente, uma delas foi a economia do trabalhador americano. Não foi algo planejado, foi simplesmente uma consequência da forma como o sistema foi montado. A gente poderia entrar nesse assunto, e eu poderia te contar uma longa história que começa lá em 1971, com o Memorando de Powell. Nesse documento, e aqui eu estou falando do Powell que, 6 meses depois, foi para a Suprema Corte, não do secretário de Estado. Ele estabeleceu as bases para essa ideia de que as corporações são pessoas. E sendo pessoas, teriam direito à liberdade de expressão. E por causa disso, poderiam doar quanto dinheiro quisessem,
para quem quisessem, a qualquer momento. Em essência, é como criar essa sensação de que as eleições podem ser compradas e pagas e que tudo vira uma disputa entre diferentes grupos de interesse, aqueles que têm dinheiro. O que a China está fazendo, na verdade, é o oposto do que os Estados Unidos fizeram. Eles não querem repetir aquele efeito distorcido de ter o dólar como única moeda de comércio. Eles estudaram isso e disseram não, definitivamente não queremos isso. E isso fica muito claro nas últimas ações deles. Então, o que eles estão fazendo? Criaram um mecanismo que permite que você não precise mais vender seus títulos chineses. Se você está negociando com títulos, eles têm algo chamado de facilidade de recompra, ou Repo Facility. Isso significa que, se você precisar de dinheiro, pode pegar um empréstimo usando os títulos que tem como garantia e usar esse valor. E depois eles acrescentaram que existem 6 grandes bancos comerciais chineses que podem basicamente operar no mercado de câmbio offshore, o que torna tudo muito mais fácil. Eles também têm um plano de desenvolvimento financeiro de longo prazo voltado para o mercado offshore. Então, em vez de abrir completamente a conta de capitais, o que Pequim fez com essas medidas foi permitir que o comércio em yuan aconteça. E vale lembrar que a China tem cerca de 140 parcerias comerciais principais com países do mundo todo. Considerando que existem 195 países no total, dá para ter uma ideia da dimensão disso. Mas eles não querem, transformar todas as transações em algo centrado no renminbi. Eles querem fazer isso onde faz sentido, onde o risco é menor. E tem também esse sistema chamado CHIPS, que é um processo, uma sigla. Basicamente, o que isso faz é reduzir o custo das transações de ida e volta e também diminuir o risco. Se a gente está negociando, certo? E eu preciso comprar dólares e você também precisa de dólares, existe um risco em relação ao que acontece com o valor do dólar. Agora, se a gente faz isso diretamente, você tem libras e eu tenho renminbi, é direto, não tem grande risco, não tem risco de uma terceira parte. Então, em essência, é isso que está sendo dito. Mas o que a China está tentando evitar, e que os Estados Unidos parecem não entender muito bem, voltando ao nosso primeiro ponto, é a entrada de fluxos de capital especulativo no país. Por isso, eles ainda não abriram o que chamam de conta de capital. E isso significa convertibilidade. Ou seja, se você tem renminbi na China, não pode simplesmente converter livremente em dólares. Existem restrições. Você precisa mostrar propósito e coisas assim. Eles não querem que o dinheiro saia da China e também não querem que o dinheiro entre na China. Porque isso, em momentos de aquecimento, traria grandes fundos tentando fazer jogadas no mercado. E isso, na prática, não ajuda. Então a China definitivamente não está fazendo o que os Estados Unidos dizem que ela faz, nem o que os americanos acham que ela faria nas mesmas circunstâncias. Given the situation with Washington still adhering to this idea that they want to contain China economically and politically and geographically, China has to have some sort of defensive mechanism, and it's not replacing the dollar, it's just providing an alternative to it, especially for their trades. This is so fascinating. Isso é realmente fascinante. E eu tenho certeza de que há muitos outros detalhes e discussões técnicas que a gente poderia ter sobre esse assunto. Mas, para resumir de forma clara, o que estamos vendo é o surgir de uma ordem financeira paralela e não de um novo Bretton Woods. Sim, com certeza. E é algo paralelo, uma alternativa. Não está tentando fazer nada de ruim com o dólar. Mas dito isso, se a gente olhar para os bancos ao redor do mundo, eles têm vendido. O dólar americano ainda é a moeda de reserva, continua sendo a principal, com cerca de 22%, mas o ouro agora representa 27% das reservas em valor. E desde 1975, essa posição basicamente se inverteu. O ouro valia bem menos, e o dólar americano, muito mais.
Dá para perceber que existe uma perda de confiança no dólar. Parte disso vem da dívida, que parece só crescer, e ninguém parece ter vontade de fazer nada a respeito, pelo menos politicamente. Economicamente, claro, ela continua aumentando. Economically, of course, it just continues to grow. So, and also all the things that are happening, E também, com tudo isso que está acontecendo, Donald Trump, na sua grande sabedoria, decidiu que não vai mais fazer seus acordos comerciais com o Canadá e o México, que são, aliás, seus dois maiores parceiros comerciais. E olha, há muita incerteza. Quando você soma as guerras, as tarifas e tudo mais, isso simplesmente não é bom para os Estados Unidos, nem para o dólar americano, nem para os negócios em geral, como a gente já comentou várias vezes. As empresas dependem de previsibilidade. Eu não vou investir dinheiro se não sei o que vai acontecer. Quando você investe muito dinheiro, quer reduzir o risco ao máximo. E agora, isso está muito, muito difícil. Onde você vai produzir? Onde vai comprar? As empresas farmacêuticas estão tentando comprar patentes chinesas de produtos médicos. Eles estão por toda parte, tentando comprar coisas de empresas chinesas que desenvolveram novas abordagens para medicamentos e tudo mais. E agora, de repente, o Congresso dos Estados Unidos entra na história dizendo que não quer que a gente dependa da China para remédios que salvam vidas. E se eles cortarem o fornecimento ou algo assim? Então, no fim das contas, o medo é que está mandando em tudo. O motivo pelo qual essa questão biomédica é meio absurda é que a China já produz a maior parte dos produtos químicos básicos usados em remédios e fármacos há muito tempo. Então essa ideia de que isso representa uma nova ameaça é pura bobagem. Mas, mesmo assim, a gente continua ouvindo esse discurso de que precisamos nos separar. Não podemos depender de mais ninguém. We cannot be reliant on anybody else. And this is an attack on globalism. E isso é um ataque ao globalismo. O globalismo tem sido muito bom para o sul global, só que não tem sido tão bom assim para os países desenvolvidos. E agora eles estão reclamando, dizendo que de alguma forma são as vítimas. A gente vê isso na Europa, com eles dizendo que a China precisa ser boazinha com a gente, que tem que apoiar as nossas indústrias, porque não somos competitivos. Já que dissemos não ao gás russo barato e passamos a comprar a GNL muito mais caro. Então existe muito medo e decisões muito, muito ruins, não só para esses países, mas também para o mundo todo. Porque se começarem a acabar com a globalização, os países que vão sofrer mais são justamente os do sul global. Esse é um tema muito interessante para a gente discutir também. No seu artigo, você fala sobre 3 reformas institucionais que a China está implementando para transformar o yuan, que hoje é basicamente uma moeda de liquidação, em uma moeda financeira mais completa. Você pode explicar para a gente como funcionam esses 3 mecanismos? E também ajudar a entender de que forma eles podem permitir que um país do sul global, qualquer país na prática, se beneficie se use esses mecanismos para a transição do dólar para opções para o yuan. Certo. Então, o primeiro ponto é uma linha de recompra FIMA. Tá, esquece o nome complicado. Basicamente, isso quer dizer que bancos centrais estrangeiros podem conseguir liquidez em yuan, ou renminbi, oferecendo títulos do governo chinês e outros ativos aprovados como garantia. Assim, em momentos de estresse no mercado, ou quando precisam fazer algum acerto de contas, eles não precisam mais vender seus portfólios. Isso aumenta a confiança nos ativos em yuan, porque cria o que eles chamam de um suporte permanente de liquidez. Em outras palavras, significa que os bancos centrais não precisam ficar comprando e vendendo títulos o tempo todo, o que reduz os custos. Então, quando enfrentam problemas de pagamento, principalmente de curto prazo, podem simplesmente pegar dinheiro emprestado usando os títulos chineses que já têm como garantia. E esse é um tipo de mecanismo que o sistema dos Estados Unidos já tem há muito tempo. É assim que as coisas funcionam. É por isso que tantos títulos do Tesouro são vendidos,
porque outros países compram esses papéis para poder acertar suas contas e fazer esse tipo de operação. É por isso que a China continua mantendo bilhões de dólares, centenas de bilhões, em moeda americana. Mas a quantia que eles mantêm em dólares serve basicamente para cobrir as transações comerciais. A China e os Estados Unidos continuam tendo um comércio muito forte e, nesse contexto, eles precisam manter dólares. Caso contrário, fica mais caro, em termos de transação, comprar e vender esses títulos do Tesouro Americano. E o segundo ponto é que eles autorizaram 6 dos maiores bancos comerciais da China a fazer operações de câmbio no exterior. É um projeto piloto, e o que ele faz é permitir que esses bancos realizem negociações com o yuan por meio do sistema de câmbio internacional. Isso permite que as pessoas comprem e vendam com muito mais facilidade do que antes. É um projeto piloto. Se der muito certo, eles vão continuar ampliando. Mas isso também permite que lugares como os Emirados Árabes Unidos, que têm um centro de liquidação em yuan, se tornem um ponto de conexão. Eles podem criar produtos que apoiem esse sistema. E isso, para os Estados Unidos, é algo bem consolidado, mas para eles é uma novidade. O terceiro ponto é o Plano de Desenvolvimento Financeiro Offshore, de longo prazo de Xangai. Em vez de abrir a conta de capital de uma vez, Pequim adotou uma estratégia por etapas, que vai até 2027, 2030 e 2035. O objetivo é desenvolver mercados offshore de yuan mais profundos, mantendo o controle regular sobre o fluxo de capitais domésticos. Eu só estou lendo o que escrevi. O que isso quer dizer? Isso significa que a China vai continuar usando o yuan, especialmente por meio de trocas diretas. Então, se você está no Sri Lanka e quer receber em moeda local, em rúpias, dá para fazer isso diretamente com o yuan. E isso vai ser uma grande ajuda para as pequenas e médias empresas, porque hoje, com as ferramentas digitais, dá para identificar clientes pela internet. Por exemplo, você vende mel, e é um mel maravilhoso. Em vez de vender e ver o seu produto misturado com todos os outros, perdendo o diferencial, o seu mel é especial. Você pode encontrar grupos na internet que realmente gostam de mel e aí oferecer o seu produto para eles. E o melhor é que agora já existem soluções logísticas que permitem entregar o seu mel para esses clientes e fazer a venda diretamente. Agora que existem essas plataformas digitais de pagamento, você realmente pode receber pelo que vende. E há um jeito de garantir que quando você enviar o produto, o pagamento vai ser feito de fato. E por aí vai. Então, eu acho que esse é um dos novos e promissores setores verdes da economia. As pequenas e médias empresas. Na China, elas representam 99% de todas as empresas. Mesmo nos Estados Unidos, estamos falando de mais de 75%, 80%. Na Europa, é um pouco menos. Mas ainda assim, formam a espinha dorsal das economias. São elas que pagam mais impostos, que empregam mais gente. Das pequenas empresas nascem as grandes. É aí que a inovação acontece, onde as pessoas têm boas ideias e conseguem colocá-las em prática. E agora elas têm os meios para fazer isso, não só dentro do país, mas também no mercado internacional. Então, ter essa simplicidade de saber que eu não preciso comprar dólares nem nada do tipo é ótimo. Eu posso simplesmente dizer, ok, eu preciso de tanto dinheiro. Você me paga esse valor e eu te envio os produtos. E do outro lado, eles sabem exatamente quanto estão pagando, sem risco nenhum no meio do caminho. O dinheiro, o valor, pode subir ou cair, mas você ainda recebe o que queria, e o outro lado paga o que achava que ia pagar. Isso deixa tudo muito mais simples e muito mais barato. E eu acho que esse vai ser o principal motivo disso acontecer, porque as pessoas escolhem com os próprios pés. Elas não precisam pagar mais taxas, nem contratar um advogado para fazer um contrato complicado, e depois ainda chamar um consultor para explicar quais são as taxas e os requisitos para enviar o produto delas.
fees will be and what the requirements are to ship their product in, and then they don't have to engage in letters of credit. E aí, eles não precisam lidar com cartas de crédito, nem se preocupar em equilibrar os pagamentos ou imaginar quanto o dólar vai valer no futuro, essas coisas todas. Isso, claro, deixa tudo muito mais simples. Os países do sul global não têm grandes corporações ou bancos enormes, nada disso. Eles realmente conseguem se destacar em pequenos negócios individuais, em empresas de médio porte, e eu acho que esse é um dos caminhos pelos quais eles podem crescer e ter uma chance muito melhor no futuro. Vai haver competição, claro, mas existe esperança. E eu acredito, ou pelo menos espero, que isso aproxime mais o mundo. É difícil pensar que a pessoa que compra o seu mel, que diz, olha, esse mel é o melhor, você é incrível, possa ser de alguma forma o seu inimigo. Certo. Exactly. Exatamente. A gente precisa de muito mais disso no mundo de hoje. Ainda mais com tanta mídia dizendo, sabe, que você deve ter medo dos outros. É estranho. Eu tive um amigo que veio pra cá e ele perguntou, posso levar meu celular e meu notebook? Eu disse, claro, por que não? E ele, é que eu ouvi umas histórias. Eu falei, sério? Tá bom. Aí ele veio e depois ficou tipo, nossa, é seguro, é bonito, as pessoas são legais, é tudo tão moderno. E eu pensei, pois é, me explica então. Infelizmente, Caris, eu acho que boa parte da mídia faz um desserviço ao mundo, alimentando essa ideia de que a gente deve ter medo de tudo e de todo mundo. Yes. Sim. A gente precisa desenvolver mais confiança. Vivemos num único planeta, o aquecimento global está acontecendo, e tem muita coisa que a gente precisa fazer. Existe uma diferença enorme no mundo, em termos de renda e de oportunidade. E eu não estou dizendo que tudo tem que ser igual, nivelado, mas tem que haver um limite, uma linha que represente o básico da humanidade. A gente quer que as pessoas sejam saudáveis. Quer que tenham educação para poderem ser produtivas na sociedade. Queremos cuidar das pessoas que, sabe, fazem o trabalho acontecer. Elas precisam ter alguma segurança no fim da vida. E elas também têm que contribuir para isso. Não é de graça. Quer dizer, todos nós temos que fazer a nossa parte. Mas essa ideia de que o mercado vai resolver tudo, olha para os Estados Unidos. Praticamente todos os grandes setores são dominados por 3 ou 4 grandes empresas. E parece mais que elas estão te cobrando para usar o que é necessário ou o que elas oferecem, do que realmente competindo pelo seu negócio. Então, a China está seguindo o próprio caminho. E como eu te disse antes, eu meio que fico desanimado. A política lá está muito dividida, e eu não vejo mais um ponto de união. Os Estados Unidos realmente acreditam que precisam ser uma potência hegemônica, que precisam dominar o mundo. E se não conseguem te dominar, talvez achem que precisam te destruir, ou pelo menos mudar o seu governo. A China acredita que a base da ordem global, quando você tem sistemas multipolares e multilaterais, são os valores humanos fundamentais. As pessoas querem segurança, querem um caminho para o desenvolvimento, querem ser respeitadas como nação, com suas culturas e seus idiomas, coisas assim. E claro, sempre vão existir atritos, e é preciso ter uma forma de resolvê-los que não envolva jogar tanques uns contra os outros. Seria muito melhor se tudo terminasse na mesa de negociações. Então, por que não começar por aí, em vez de desperdiçar a vida de tantos jovens, destruir propriedades e causar toda a tragédia que vem junto com isso? Recentemente, eu participei da comemoração dos 80 anos do que se chama os Julgamentos de Tóquio. Foram os julgamentos de crimes de guerra contra os japoneses. 25 pessoas foram condenadas. E havia muitas outras que também deveriam ter sido. Eles não foram. E sabe, passando por tudo isso, o que eu percebi é que a violência de uma guerra não acaba quando ela termina. As pessoas que fizeram coisas horríveis, por exemplo na China, onde cerca de 35 milhões de pessoas morreram, direta ou indiretamente, muitas delas morreram de fome, ou por causa das pragas que os japoneses espalharam, além das que foram massacradas.
As pessoas que fizeram aquilo foram basicamente brutalizadas a ponto de acreditar que o que estavam fazendo era aceitável. E elas fizeram. Gente comum, donos de loja, professores, jogavam bebês para o alto e os atravessavam com baionetas. Pegavam homens na rua, amarravam uns aos outros e usavam para treinar golpes de baioneta. Eles estavam estuprando crianças, mulheres idosas. É inacreditável. Se você vai ao Japão, não olhe em volta e pensa, essas são as pessoas que seriam capazes disso. Mas elas foram brutalizadas. No exército japonês, basicamente no primeiro ano, o soldado era espancado e humilhado todos os dias para ser quebrado. Assim, no segundo ano, tudo que ele queria era se vingar e fazer com os novatos o que tinham feito com ele. Isso transformava essas pessoas em monstros, mas era feito para ser assim. E quando esses soldados voltavam da guerra, os ferimentos continuavam. Ninguém volta a ter uma vida normal depois de fazer coisas como as que eu estou falando. E isso continua por gerações. Sabe, como é que essas pessoas podem ter uma relação normal com a própria família? Como é que elas conseguem olhar para outras crianças na rua e coisas assim? Elas mesmas sofrem com isso. E tem também essa questão. Depois que alguém faz coisas terríveis, surge aquela sensação de que talvez venham atrás de mim. Talvez façam comigo e com quem eu amo o que eu fiz com eles e com quem eles amavam. Do lado das vítimas, muitas vezes, elas acreditam que a única forma de se vingar ou de ter algum poder é revidar, fazer exatamente o que foi feito com elas. Dá para ver isso acontecendo em Israel. É uma tragédia horrível. O único grupo de pessoas no mundo que deveria se levantar contra isso, que deveria reconhecer o que acontece quando você começa a transformar pessoas em inimigos, matando-as. 2% das crianças de Gaza foram mortas. Isso saiu hoje. É terrível pensar que crianças estão sendo baleadas enquanto as mães as amamentam, levadas a tiros na cabeça e no coração, de propósito. Existem centenas e centenas de casos assim. Esse tipo de brutalidade só faz surgir mais guerras. Eu realmente acredito que os responsáveis, aqueles que criam o sistema que gera monstros, esses são os verdadeiros, os piores. São essas pessoas que acreditam, como eu disse, que o mundo é horrível e que não importa o que elas façam, desde que consigam o que querem e sobrevivam. Então a gente se afasta um pouco da questão do dinheiro, mas o meu ponto é que a visão de mundo é algo muito, muito importante. Nos Estados Unidos, em Washington, existe uma visão de soma zero. Eu não acho que o povo americano pense assim. Já na China, eles tendem a ter aquela ideia de que dá para aumentar o tamanho do bolo. E isso funcionou muito bem para a China. Então temos duas ideias muito diferentes competindo entre si. As duas acreditam que estão certas, mas seguem em direções opostas. E o que a gente está vendo agora é isso se refletir na economia e na forma como cada uma tenta atrair o resto do mundo com os sistemas que está oferecendo. Bom, eu acho que todos nós podemos concordar com o que você acabou de dizer, Einar. E muito obrigado por ampliar essa discussão, porque muita gente acha que geopolítica e finanças ou economia são áreas separadas, mas na verdade eu acredito que elas estão totalmente interligadas. E você acabou de destacar essas conexões que todos nós deveríamos começar a perceber. E claro, existe uma teoria nas relações internacionais que diz que quanto mais desenvolvemos laços econômicos, nós como nações, como estados, menor é a chance de entrarmos em guerra uns com os outros. Então, eu acho que a China está sim muito focada em desenvolver relações econômicas e em colaborar com outros países, independentemente da ideologia ou da estrutura política deles. E eu acho que isso é uma diferença enorme em relação ao que a gente vê no Ocidente. É muito, muito diferente. E é interessante observar a nova dinâmica que a China está apoiando e como isso realmente beneficia o Sul global. Beneficia a China como Estado, beneficia o seu povo, e esse é um desenvolvimento fascinante.
Agora, voltando um pouco à questão dos conflitos, o seu artigo sugeriu que geopolítica e finanças estão se tornando inseparáveis. E isso fica claro quando olhamos para a guerra no Irã. Então, o recente conflito no Irã acelerou a demanda global por alternativas aos sistemas de pagamento baseados no dólar e também aumentou a demanda pelo yuan. O que a China está observando nesse sentido? Bom, sim, houve consequências diretas. Primeiro, o Irã basicamente disse que as transações teriam que ser feitas em renminbi. Para poder passar pelo estreito. Aí eles fecharam o estreito. Depois os Estados Unidos fecharam o estreito. Eu nem sei quem está fechando agora. Dizem o tempo todo que vão reabrir. Isso representa 20% do petróleo do mundo. Se a gente voltar para a primeira crise do petróleo em 1973, aquilo envolvia algo entre 9% e 11% do petróleo mundial. Ou até menos. Dependendo de quem você escuta, varia entre 7% e 11%. E mesmo assim, o preço do petróleo quadruplicou. Alguns anos depois, em 1979, veio a Revolução Iraniana. E ali era bem menos, de 3% a 5% do petróleo do mundo. Mas o preço do petróleo dobrou. E depois aconteceu a mesma coisa com a Ucrânia e a Rússia. O petróleo dobrou de novo. Então dá para imaginar o que acontece quando chega a 20%. E nesse ponto, as pessoas precisam parar de pensar: é só a gasolina do meu carro. Não é. 40% do petróleo, da energia, é usado em processos industriais. Seja para perfumes, lubrificantes, tecidos, rayon, todos esses tecidos artificiais. Tudo isso vem do petróleo. O plástico vem do petróleo. Um pãozinho tem entre 15% e 25% de energia pura. E as pessoas perguntam: como assim? Bom, você precisa de fertilizante. Esse fertilizante é feito a partir do gás. Eles extraem do gás o que é necessário e isso vira fertilizante. Depois é preciso usar as máquinas para fazer o plantio. Aí vem as bombas para a irrigação. Depois a colheita. E então o produto vai de caminhão para algum lugar onde é processado. E depois que tudo é processado, isso vai para lugares onde o pão é assado e esse pão vai parar nas fábricas. Como eu disse, é embalado em plástico e daí é distribuído para as lojas, até chegar na sua casa. Todo esse processo, o transporte, a logística, tudo, consome energia. As pessoas não param para pensar o quanto isso tem sido prejudicial. Pode haver um impacto de 3% a 5% nos alimentos e também na próxima colheita, agora no outono. Muita gente não percebe que se você não usa fertilizantes, a produção pode cair entre 15% e 25%. Então, se você esperava colher 100 mil bushels de trigo, pode acabar colhendo entre 85 mil e 75 mil. Isso vai ter um impacto, e o que sobrar vai ficar mais caro. Então tem muitos desafios aí. Quando as pessoas não têm o que comer, elas ficam com raiva e culpam os governos. Aí começam as mudanças de regime, e às vezes isso acaba levando à violência, à agitação civil. A gente está vendo muito disso pelo mundo. As pessoas estão insatisfeitas, estão com medo, e estão sendo ensinadas a culpar os outros, a odiar os outros, como se fosse culpa deles. Quando, na verdade, na maioria das vezes, são os próprios governos que criam esses problemas, provocando guerras e tudo mais. Voltando à sua pergunta original, sobre como tudo isso funciona em relação à China e a outros países, o yuan é uma realidade. Quando um país responde por quase 30% da produção mundial, como é o caso da China, e é o principal parceiro comercial de 140 países, é claro que o yuan veio para ficar. The yuan is here to stay, and it's as I was outlining earlier, they're trying to. Como eu estava explicando antes, eles estão tentando tornar tudo mais fácil, mais barato e mais eficiente para as empresas que lidam com isso. E isso vai continuar. O Sul global é quem está se beneficiando. A China já investiu mais de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares na iniciativa do Cinturão e Rota. No começo, a ideia era construir portos, aeroportos, estradas, trens, enfim,
era sobre transporte e também sobre ter capacidade para lidar com carga e coisas desse tipo. Voltando um pouco, não sei se você lembra do porto de Hambantota, no Sri Lanka. Alguns anos atrás, acho que foi em 2016 ou 2017, um professor indiano chamado Chulani apresentou a ideia do que ele chamou de diplomacia da armadilha da dívida. Ele dizia que a China estava praticando isso. Foi ele quem criou essa expressão. Eu já fiz vários programas com ele. E ele dizia que Hambantota era o exemplo perfeito. Um porto inútil, que nunca daria lucro e só traria peso para a economia do Sri Lanka. E é uma forma de a China, basicamente, assumir o controle do Sri Lanka. Porque quando as dívidas entram em default, eles podem exigir recursos, contratos especiais e por aí vai. Na verdade, os chineses chegaram a assumir um porto, mas foi porque os locais quiseram, já que não conseguiam fazer o porto funcionar. E hoje, o porto não é propriedade da China, ele está arrendado por uma empresa chinesa. E agora eles estão tendo que ampliar o porto, porque não conseguem dar conta da carga que tem. Então vão expandir em 1/3. Estou esperando a próxima vez que eu estiver com o professor Chulani para dizer, tá bom, me explica de novo essa história de diplomacia da armadilha da dívida. Tenho certeza de que ele vai dizer algo como, bom, talvez lá não tenha funcionado, mas eles estão fazendo isso em vários lugares. E eu vou responder, pois é, mas lá eu consegui impedir. A China começou com essa ideia de querer construir infraestrutura. Mas no ano passado, você deve ter ouvido Xi Jinping dizendo que chegou a hora de colocar a estrutura de fato em prática. Certo. A China criou esse grande esquema de portos, estradas e coisas do tipo. Agora, eles querem dar cor a isso. E as pessoas perguntam, o que significa dar cor? Bem, a China não está tentando fazer com que todos os países comprem dela, apesar de toda a retórica que a gente ouve por aqui. O que eles estão dizendo é, precisamos criar zonas de desenvolvimento industrial. Porque na visão dos chineses, se eles conseguem que outros países ganhem dinheiro e produzam bens, especialmente aqueles que exigem mais mão de obra do que a China consegue oferecer de forma competitiva, isso gera empregos. Empregos geram renda. Renda cria poder de compra. E as pessoas passam a querer consumir. Então a China enxerga isso como um bolo que está crescendo. Eles querem ver mais desenvolvimento econômico nesses países. Por isso, em volta desses portos, aeroportos, estradas e tudo mais, eles estão começando a preencher o espaço com essas zonas de desenvolvimento industrial, mesmo que o cenário ainda pareça um pouco sombrio. O fato é que a China continua crescendo. E tem outro ponto. Os Estados Unidos vêm insistindo nessa ideia de vamos separar, vamos reduzir riscos, vamos desacoplar, todos esses termos diferentes. Mas o que isso realmente quer dizer? Faz parte da política de contenção. Só que essa política não funciona muito bem quando você continua importando tudo. No ano passado, os Estados Unidos importaram 4,3 trilhões de dólares. Literalmente, 1/4 de tudo que consomem. Não dá para substituir isso, e não dá para criar fábricas dentro do país que consigam reproduzir essa escala. Então, sim, talvez agora não esteja mais escrito feito na China. Está escrito feito na Indonésia, ou no Sri Lanka, ou em Bangladesh, ou na Índia. Mas eu garanto, o tecido veio da China. Se for, por exemplo, uma peça de roupa, o zíper veio da China. Os botões vieram da China. Até aquela etiquetinha atrás, sabe, que diz alguma coisa, também vem da China. Tudo bem, pode até ser montado em outro lugar, mas a China ainda faz parte da produção. Aí as pessoas dizem, isso não é justo. Como é que eles conseguem fazer isso? Devem estar fazendo alguma coisa escondida. Não. O que a China fez foi o seguinte. Eles não tinham muito dinheiro, então as indústrias se concentraram em setores que dependiam de economia de escala. Eram indústrias maduras. Podia ser tecido, papel higiênico, o que fosse. E eles pensaram, nos países desenvolvidos do Ocidente, o pessoal quer um retorno de 8% sobre o investimento. Nós estamos dispostos a aceitar 5%. A Foxconn, por exemplo, trabalha com pouco mais de 2%, ou até menos, pelo que eu ouvi, se o contrato for grande o bastante.
Por exemplo, eles fazem contrato de custo mais margem com a Apple. Contract with Apple. So it's the cost plus whatever the costs Então, are, é o plus custo mais, seja qual for o custo, mais ou menos 2%, um pouco menos, um pouco mais, dependendo do produto. E isso não poderia acontecer nos Estados Unidos, porque os bancos não te emprestariam dinheiro. Eles simplesmente diriam, não, o seu retorno não é bom o bastante. Temos medo de que algo aconteça, você quebre e não consiga nos pagar de volta. Na China, a história é bem diferente. Lá, existe uma quantidade enorme de empresas produzindo coisas com custos muito, muito baixos, margens muito pequenas, e por isso é difícil competir com elas. Essa ideia de que dá para reproduzir isso nos Estados Unidos, com salários mais altos, terrenos mais caros, custos de construção mais altos, custos de conformidade mais altos, e por aí vai, simplesmente não é razoável. E você não consegue fazer isso, porque os bancos não te emprestariam o dinheiro. E se você for até os acionistas e disser, olha, acho que dá para lucrar uns 2%, eles vão responder, não, eu preciso vender essas ações agora. Então é uma daquelas situações em que a China acabou assumindo esse papel porque era o único lugar possível para eles irem. E agora, sabe, surgem esses medos, como eu disse, baseados basicamente nessa ideia de que, se eu tivesse esse poder, os Estados Unidos pensam, bom, se nós tivéssemos esse poder, usaríamos e usaríamos contra outras nações. Então eles presumem que todo mundo vai agir da mesma forma, porque tem uma certa visão de mundo. E isso volta à sua observação de que economia, visão de mundo e política estão muito, muito ligadas. Verdade. E você mencionou a chamada diplomacia da armadilha da dívida. Na verdade, quando eu fiz uma disciplina de segurança no meu mestrado em Relações Internacionais, escrevi um trabalho inteiro sobre o envolvimento da China na África e sobre como isso tem beneficiado países africanos que foram explorados por séculos. O papel da China acabou transformando países como a Etiópia, por exemplo, que agora faz parte do BRICS, e até na região do Sahel, como em Mali e Burkina Faso, a gente vê uma mudança. Eles estão se afastando da dependência tradicional de financiamento e de parcerias ocidentais, tanto na área de segurança quanto na economia, e se aproximando da China e da Rússia. Esses dois países oferecem vantagens diferentes para eles, e cada um tem uma forma própria de se relacionar e fazer parceria com os estados africanos. Mas a China contribuiu de forma enorme para a expansão da infraestrutura no continente africano, o que permite que esses países ampliem o comércio, atraiam novos investimentos e, com isso, se desenvolvam. Eu acho que há muitos aspectos positivos que resultam dessa abordagem da China, que é voltada para o fortalecimento das relações comerciais e econômicas dos laços de investimento com esses países e que ajuda eles a se tornarem centros logísticos, a receberem instalações de produção, aumentarem o emprego e assim por diante. Então eu considero esse um tema realmente muito interessante. Você também mencionou o Golfo. Sim, por favor, continue. Olha, eu vejo isso como um ciclo virtuoso, sabe? Porque quanto mais renda eles têm, mais empregos aparecem. E quanto mais empregos, mais renda de novo. Aí eles podem comprar mais coisas que a China consegue produzir. E claro, o padrão de vida deles melhora. É como aquela maré que sobe e levanta todos os barcos, entende? Mas agora você quer falar sobre o Oriente Médio, né? Pode seguir. Não, eu adoraria continuar essa conversa, mas sei que o nosso tempo hoje é limitado. Mas você mencionou outra coisa. Você falou sobre o Golfo. E eu acho que os países do Golfo, o Conselho de Cooperação do Golfo, são um tema muito interessante também. Então, o Golfo, e especialmente os Emirados Árabes Unidos, têm se tornado um importante campo de testes para a internacionalização do yuan. Será que mercados de petro-yuan podem surgir ao lado do petrodólar ou até substituir os mercados baseados no petrodólar? O que você acha disso? Well, I mean, definitely for China.
Olha, com certeza para a China. Não faz sentido para eles correrem risco com o dólar, que é bem volátil. Sabe, quando você começa a olhar para a dívida, para os bancos centrais, eles estão simplesmente se desfazendo de dólares. Eles veem risco. E infelizmente a realidade é que percepção vira realidade, principalmente quando se trata de finanças. Então é isso que eles têm feito. Tem um motivo para o ouro representar agora 27% das reservas mundiais. Eles não confiam mais no dólar. No passado, quando as coisas ficavam difíceis, o dólar era o porto seguro, era moeda estável, era digital, garantido. Ninguém ia mexer no sistema SWIFT, aquele sistema bancário que os Estados Unidos agora transformaram em arma. Ninguém se atrevia a mexer com o dólar. E os Estados Unidos agiam com responsabilidade em relação à dívida e a essas questões. Pois é, isso já não é mais verdade. Então o Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos, são muito sofisticados. Eles estão entre os mais avançados dos países do Conselho de Cooperação do Golfo. Desde cedo, foram muito mais abertos e dinâmicos do que os outros. Os demais estão correndo atrás agora. Claro, eles têm fontes de receita com o petróleo, o gás e tudo isso. Mas eles já enxergam um futuro em que o petróleo e o gás talvez não tenham o mesmo valor de antes, especialmente como fonte de energia. Veja, o Oriente Médio tem muita luz solar. Isso significa muito potencial para a energia solar. E hoje em dia a energia solar é bem barata. Então eles estão buscando alternativas. Querem construir uma economia voltada para o futuro. E infelizmente, até essa eclosão da guerra com o Irã, o que eles estavam apostando, e estamos falando de dezenas de trilhões de dólares, era em criar companhias aéreas, comprar aviões, construir condomínios e cidades, investir em transporte, escolas, isso. Eles construíram toda essa infraestrutura porque achavam que o Oriente Médio seria um lugar atraente para viver e trabalhar. Criaram políticas de impostos bem favoráveis. Eu conhecia muita gente que se mudou para Dubai, tanto por causa do trabalho, quanto para proteger a renda. E era exatamente isso que eles queriam. Mas aí veio essa guerra. E vai levar, não estou dizendo que é impossível, mas vai levar alguns anos para eles voltarem ao ponto em que estavam, se conseguirem, se a situação lá permitir. Eu não sei. Você já ouviu falar de um livro chamado O Problema dos Três Corpos? É um romance de ficção científica, escrito por uma autora chinesa, que virou um filme que fez muito sucesso. Infelizmente, desculpe essa portaria. Certo. Bem, isso é ficção científica. Não preciso entrar nesse assunto. Mas faz referência a uma questão da física, que é o seguinte. Se você tem dois corpos celestes, por exemplo, a Terra e o Sol, e eles giram um em torno do outro, dá para calcular com bastante precisão o que vai acontecer, onde cada um vai estar. Agora, se você tem três corpos celestes independentes, orbitando uns aos outros, aí já não dá para saber o que vai acontecer, porque a física não funciona do mesmo jeito. Eles têm gravidades diferentes, interações diferentes entre si. Então, os físicos não conseguem resolver isso. E é por isso que se chama o problema dos três corpos. E no Oriente Médio, é exatamente isso que a gente tem. Você tem os Estados Unidos, tem o Irã e tem Israel. Cada um segue uma trajetória diferente, com um peso próprio, e é quase impossível prever para onde estão indo. No caso de Israel, a postura é bem agressiva. Eles atacaram 6 países no último ano. Têm armas nucleares? Fingem que não, mas é o segredo mais mal guardado do mundo. Aí vem o Irã, que tem aquelas ações de apoio no Estreito. Eles sabem que isso foi um fator importante para trazer os Estados Unidos para a mesa de negociações. E depois tem o Donald Trump, que agora se arrepende de tudo, de ter se envolvido com o Irã, porque foi, sabe, uma aventura militar fracassada. E isso vai custar muito caro para ele politicamente nas próximas eleições de meio de mandato, que acontecem em novembro. Então cada um deles tem a sua própria trajetória. E, infelizmente, Israel está decidido a não permitir um tratado de paz entre os Estados Unidos e o Irã. A gente vê isso acontecendo quando Trump fala coisas desagradáveis sobre o Irã,
sobre o Bibi Netanyahu, e o Netanyahu responde dizendo: vamos seguir sozinhos, não precisamos dos Estados Unidos. Só que eles ainda têm aquelas armas nucleares, e isso é um problema enorme, muito sério. A questão é, será que eles usariam essas armas? E o que acontece depois, se usarem? São tempos realmente assustadores. Então, nesse cenário, os países do Conselho de Cooperação do Golfo estão fazendo o quê? Estão fazendo o melhor que podem. Eles vão reformular os planos deles, especialmente os dos Emirados Árabes Unidos. O grande plano era ser um intermediário, negociar bastante com a China, construir fábricas e, a partir daí, atuar como intermediário, principalmente com a Índia, com a África e com outras regiões onde acreditam ter boas relações comerciais. Esse sempre foi o plano, e eles ainda estão tentando fazer isso. Parte dessa estratégia é poder oferecer produtos financeiros que ajudem empresas que queiram pegar empréstimos. Talvez essas empresas não procurem um banco africano, mas sim um banco nos Emirados. E se precisarem de certos tipos de produtos financeiros, como garantias de risco e outros instrumentos, isso também seria algo que eles poderiam oferecer. Eles vinham acumulando muita experiência nessas áreas, e muitos banqueiros de investimento e profissionais desse tipo estavam se mudando para lá, trabalhando ativamente, para criar soluções para problemas do chamado terceiro mundo. Então era ali que eles estavam. Agora, entra o yuan. O yuan é visto por eles como uma alternativa viável, especialmente para a África. A China faz muito negócio na África. Ela tem, em primeiro lugar, relações comerciais com a grande maioria dos países africanos. A iniciativa do Cinturão e Rota tem ido muito bem. Há muitos empréstimos por lá. E eles disseram, ok, aqui está uma oportunidade. A gente pode oferecer os tipos de serviços que são necessários. E esses são serviços terciários, que geram muito dinheiro. Assim, eles conseguem impulsionar a própria economia naquela região. A gente pode criar alguma coisa aqui no deserto, sabe? Um lugar legal para viver. É um pouco quente no verão, mas enfim, tem ar-condicionado, dá para lidar. Ou então dá para ir para a Europa por um tempo, se não tivesse tão quente por lá também. Mas enfim, esse era o plano. E coisas parecidas estavam acontecendo na Arábia Saudita, no Catar, no Kuwait e em outros lugares. Então é bem frustrante. É um desperdício de muito dinheiro. Mas a questão é, como tudo isso vai se resolver? De qualquer forma, independentemente de como se resolva, o yuan está se tornando um fator cada vez mais importante como moeda alternativa, especialmente para os países que fazem comércio com a China, que tem a maior parte das trocas com a China. Muita gente esperava que o BRICS criasse uma moeda comum. Mas, em vez disso, a China parece concentrada em expandir o uso do yuan, o que, claro, é o caminho mais prático. Então, Pequim escolheu, na prática, uma estratégia diferente. E de que forma essa estratégia se encaixa nas ambições financeiras do BRICS? Olha, eu não descartaria o BRICS, não. O BRICS não é exatamente uma entidade que funciona de forma harmoniosa. Caso você não tenha reparado, a Índia costuma ser um fator de equilíbrio ali. Ela sempre teve uma relação muito próxima com os Estados Unidos. Sempre foi muito cautelosa em desafiar qualquer coisa que envolva os Estados Unidos, e isso inclui a hegemonia do dólar. Agora, com as coisas mudando e a Índia sentindo um certo tapa-frio vindo dos Estados Unidos, há uma percepção de que os americanos interferiram nas eleições gerais do Modi. Ele levou isso para o lado pessoal, porque achou que isso custou a maioria absoluta dele. Por causa disso, ele teve que se aliar a outro partido. Então, sabe, as revoluções coloridas no Nepal e em Bangladesh, há uma sensação de que a presença dos Estados Unidos estava por toda parte ali. E olha, as tarifas de 50%, várias ofensas pessoais do Trump contra o Modi. Quer dizer, além disso, eu estava dizendo que o visto H-1B, a maioria vai para indianos que trabalham nos Estados Unidos, profissionais altamente qualificados. Tudo isso vem aos poucos virando o povo indiano contra os Estados Unidos.
E, como resultado, para onde eles vão? Eles são não alinhados. Não é que vão, entre aspas, se juntar à China, mas participam de organizações como o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai, que tem como objetivo, basicamente, estabilizar os países. Então a questão é, será que eles vão finalmente dizer, tá bom, chegou a hora de fazer isso? Eu acho que a China chegou num ponto em que pensou, a gente tem tanto negócio, precisamos criar um jeito mais fácil e mais barato para as pessoas comercializarem com a gente. Se você olhar o que a China vem fazendo de modo geral, ela está tentando tornar a produção mais eficiente e menos cara. Eles têm, de longe, o melhor sistema de logística do mundo. Então, estão tentando manter os custos baixos para continuar competitivos. E parte disso é o lado financeiro. Eles continuam buscando maneiras de reduzir custos, para que quem faz negócios com eles pense, ok, vale a pena negociar com a China. É muito mais barato e dá muito menos trabalho do que negociar com outros países, onde a gente precisa fazer um monte de coisas extras que acabam saindo mais caras. Contratar advogados, contadores, especialistas, esse tipo de coisa. Então, tudo isso faz parte, e é mais um exemplo de como a China não está dizendo que você tem que ir para Xangai, Pequim ou Hong Kong para fazer seus produtos financeiros se estiver lidando com o yuan. Eles estão dizendo, olha, a gente fica feliz em ter centros de comércio e de liquidação do renminbi em diferentes partes do mundo. E isso é um pouco diferente. Quer dizer, Nova York é Nova York, né? Você não vai para outro lugar. Você não pode simplesmente dizer, vamos oferecer esses serviços em outro lugar. Tem que ser feito ali. Então é meio que um sistema fechado. E isso mostra a diferença em relação ao modelo dos Estados Unidos. A gente faz nos Estados Unidos e, basicamente, você tem que comprar da gente. Por exemplo, se você olhar para as vacinas durante a pandemia de Covid-19, elas tinham que ser compradas dos Estados Unidos. Não havia fábricas fora do país produzindo essas vacinas, enquanto a China tinha. Eles disseram que era melhor ter as fábricas mais perto de onde as vacinas seriam usadas, onde estava a necessidade. E eles estavam dispostos a compartilhar a tecnologia, e essas fábricas produziram as vacinas, o que salvou vidas. Então, como eu disse mais uma vez, é esse contraste de visões de mundo, de como cada um acha que vai se beneficiar. Porque a China se beneficia. Eu nem quero dizer que a China faz isso por bondade. Eles acham que é o certo a fazer, claro, mas também é bom para a economia da China. Eles têm essa produção, querem vender, querem trazer recursos, agregar valor a esses recursos e depois vender. Isso é uma parte enorme da economia deles, e vai continuar sendo. Apesar dessa ideia de que uma parte cada vez maior da economia vai ser movida pelo consumo interno. Ainda assim, é preciso ter os recursos para fabricar as coisas, e é assim que eles estão fazendo. Então, é uma questão de compartilhar. Como eu disse antes, a China, por meio da iniciativa do Cinturão e Rota, está expandindo, criando novas áreas de produção, novos empregos e várias outras oportunidades nos países com os quais faz comércio. E isso gera uma boa vontade enorme. Eles não são ideológicos, não precisam ser socialistas nem nada disso. Eles simplesmente dizem, olha, vamos respeitar o fato de que temos diferenças, tentar nos entender, buscar oportunidades para trabalhar juntos, e assim, os dois lados podem prosperar. Cada um pode escolher o seu próprio caminho para prosperar. Cada país cuida dos seus assuntos. A China não tem interesse em se meter nos assuntos internos de outros países. E também não quer que outros países se envolvam nos assuntos internos dela. Eu tenho esperança de que isso evite muitas guerras, porque eu acho que boa parte das guerras começou com essa ideia de que precisamos impor nossos valores aos outros. E, sinceramente, eu nunca vi isso funcionar. Einar Tangen, muito obrigado pelas suas análises. É sempre ótimo ouvir suas ideias e sua experiência. Foi uma conversa fascinante. Eu recomendo que o nosso público acompanhe o seu Substack. O link vai estar na descrição.
E também siga você no X. Suas observações são realmente muito interessantes e é sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado por participar, Einar. Thank you so much for joining, Einar. Obrigado por me receber. É sempre um prazer.